Aqui então a gente tira essa primeira decisão de projeto, né? O topo da pilha é o início da lista. E se a gente testar, tá? A gente pode fazer isso rapidamente. Eu vou fazer bem rapidamente porque tem bastante coisa legal para mostrar. Mas se a gente testar, a gente consegue tanto empilhar quanto desempilhar, né? A gente já sabe do início, com eficiência, porque a gente já sabia que a gente conseguia inserir e remover do início. Quando a gente estudou listas, a gente já viu isso, né? Então, a gente consegue fazer isso. De fato, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, porque a gente vai implementar essas operações. Então, tem esse bônus para vocês que estão aí, né, uma semana da prova. Essa aula vai servir para a gente revisitar bastante coisa de lista ligada, tá? Porque a gente vai implementar a pilha como uma lista ligada. Vamos ter que falar de empilhar e desempilhar, o que vai se traduzir em inserir e remover, né? Então, vai dar para revisitar uns assuntos. Mas beleza, acho que esse primeiro quiz tá legal, a gente definiu ele. Vamos ver então um pouco de código. Aliás, esse é o motivo porque eu não estou na lousa nessa aula, né? Apesar de eu querer rabiscar algumas coisas com vocês, como a gente começou fazendo, vai ter muito código nessa aula, porque os códigos de lista ligada são longos, a gente já viu isso, né? Então, para não ficar doido escrevendo pseudocódigo e apagando escrevendo, eu vou usar o código aqui que eu já tenho pronto mesmo. Tá? Então, vamos começar aqui, olha, pilha SNC, tá? Se refere a uma pilha implementada numa lista sem nó cabeça, porque a gente tem vários tipos de lista, né? E daí eu posso, de modo semelhante, eu posso escolher tipos diferentes de lista para implementar minha pilha. Esse primeiro vai usar uma lista sem nó cabeça para implementar a pilha, até para a gente revisitar essa primeira estrutura aí, esse primeiro tipo de lista que a gente já viu. Então, começando o nosso código aqui, tá dando para enxergar, pessoal? Lembrando vocês coisas fundamentais. O tipo aqui da minha, a minha lista é composta de células. E aí sim, o tipo da minha célula, né, eu estou definindo um tipo de célula, que é uma estrutura que tem um campo conteúdo e um campo prox que aponta para a própria célula. Notem que nesse caso, o meu campo conteúdo é do tipo char. Isso não é por acaso, é que os exemplos que a gente viu de pilha envolviam cadeias de caracteres, né? Tanto as cadeias bem formadas, quanto em fixe e pós-fixe estavam trabalhando com caracteres, então eu optei por fazer essa aqui também, uma pilha de caracteres, né? Ou fazer uma lista que armazena caracteres. Daí, então temos aí essa estrutura básica da célula com esses dois campos. E vamos começar aqui. Como é uma lista sem nó cabeça, que a gente vai trabalhar, o cria pilha é muito simples. Ele é apenas return null. Quer dizer, o jeito de usar ele a minha variável que aponta para a minha pilha, né, eu vou usar de modo intercambiável nessa aula pilha e lista, porque a minha pilha é uma lista, né? Então, eu vou ter uma variável lá que aponta para a minha lista. Ela começa recebendo null. Então eu chamo o cria pilha e passo o que ela devolve para essa variável. É o meu jeito de inicializar a minha pilha. Tá? Então é bem simplesinho. Daí vamos para o empilhar. Tá? Vamos começar aí no empilhar. E eu vou aproveitar para brincar aí com os desenhos, para a gente ir relembrando isso. Como eu comentei, o empilhar vai corresponder a uma inserção no início da lista, né? Já tem essa cara. Acontece que, a gente já falou sobre isso, sem nó cabeça, a inserção no início sempre tem que ser mais cuidadosa. E o tipo que eu optei aqui, que a gente vai revisar, trabalhando com apontador de apontador. Né? Então, não é só um apontador de célula, é um apontador, né? O p-pilha aqui é um apontador para um ponteiro de célula. Antes de avançar no código, vamos então dar uma olhadinha aqui nos desenhos para nos ajudar. Então, deixa eu pegar essa listinha, copiar ela, que eu vou precisar dela limpa depois. Começar aqui, então vamos começar a ver o exemplo da nossa função de empilhar. Quando eu quero empilhar, já que o meu topo, a gente convencionou, ele está no início da minha pilha, o que eu vou fazer?
eu vou querer colocar uma nova célula ali no início, né? Então eu vou ter aqui a célula nova, tá? No caso, um apontador para essa célula nova, vou ter que dar uma lock e tal, né? Esse nova é minha variável do tipo apontador que guarda essa célula. Vou colocar x aqui, né? Mas além disso, eu tenho um parâmetro que é o p-pilha, né? Ele é do apontador de apontador que eu falei para vocês. Tá aqui, ó. Que ele aponta pro início da pilha de verdade, né? Para esse carinha que está fora do meu espaço de memória. Esse cara que ele existe na minha função principal, tá? Ele aponta para lá. Então, o início da inserção, ali o início desse empilhamento, né, corresponde a pegar essa nova, alocar esse espaço de memória, colocar o x aqui e fazer o quê? Fazer nova pointer prox apontar para o início da pilha. Só que como que eu chego nesse início da pilha? Bem, eu tenho que pegar o conteúdo desse cara, ou seja, eu tenho que pegar asterisco p-pilha, né? O p-pilha aponta para cá, o conteúdo dele é o endereço do início da pilha. Eu vou ficar alternando aqui, tá? Não tentem não ficar doidos com isso, mas olha o que eu estou falando. Nova recebeu uma lock size of célula, nova pointer conteúdo recebeu o valor, e nova pointer prox recebeu o conteúdo do apontador que aponta para o apontador da pilha, né? De novo, duas direções. Então, aquele asterisco p-pilha nada mais é do que o valor que está aqui, tá? Por isso que essa setinha veio para cá, né? Lembrem que a setinha corresponde a um endereço, a um número. O que eu fiz foi que eu peguei o endereço que estava aqui e coloquei aqui, tá? Por isso que a setinha está apontando para lá. Está quase feita a inserção. O que falta e eu gosto de fazer com outra cor esse passo final, é mudar o conteúdo desse cara, né? Pode falar? Não? Tudo tranquilo. O que eu vou fazer é falar, olha, asterisco p-pilha, né, aquilo que esse p-pilha aponta, ou seja, esse cara aqui, vai receber o endereço da nova, né? O resultado disso é que esse cara vai apontar para cá, e no código a gente tem exatamente isso aqui, né? Então notem, não é um código complicado e inclusive é um código muito eficiente, né? Leva tempo AD 1 aqui, não tem nenhum laço nem nada, eu só aloquei o espaço da nova célula e fiz algumas atribuições, no caso 3, né? Uma do conteúdo e 2 mexendo com o apontador. Tá? O ponto eu não preciso de return nesse caso, né? Eu trabalhei com apontador de apontador para não usar return. Tudo bem, pessoal? O casamento aqui entre esse código e nosso desenho. Tá legal. Próximo é o desempilha, tá? E daí a gente vai fazer algo parecido, tá? De novo eu vou usar apontador de apontador, então deixa eu colocar essa célula aqui. Vamos de novo deduzindo as ideias aqui juntos, tá? E vamos ver se a gente chega lá. O que a gente vai fazer aqui? Olha, ao invés de uma célula, de um apontador chamado nova, a gente está muito mais sombrio, né? No desempilha eu quero remover, eu tenho um apontador chamado morta, que vai apontar para a célula que vai desaparecer. Mas eu continuo tendo o asterisco p-pilha, né? O apontador o p-pilha aqui, que é o ponteiro de ponteiro. Então, e esse cara aqui tem como conteúdo o endereço original da pilha. E daí como que eu faço para remover aqui? Bem, morta tem que apontar para a primeira célula. Ele tem que vir aqui, ó, tem que apontar para cá. O que é isso aqui? De novo, é o endereço que está aqui dentro, é o conteúdo do pilha. Então morta vai receber asterisco p-pilha. É o que a gente vê aqui. Como eu estou desempilhando, não é só uma remoção, eu quero devolver esse cara, né? Então, por isso que valor recebe morta pointer conteúdo. Então, esse valor aqui está guardando esse morta pointer conteúdo. No meu desenho eu vou colocar isso aqui. Então, olha, valor é uma variável local que recebe esse 3 aqui, tá? Recebeu esse conteúdo, ele vai devolver no final. E aí eu tenho que reamarrar essa minha pilha, ou seja,
asterisco p-pilha, o conteúdo que está aqui, né? Aquilo que é apontado pelo p-pilha, tem que apontar para a morta pointer proxy. E na sequência eu dou free e dou return valor. Então vamos lá, ó. 3 instruções, daí a gente olha o código. Primeiro, asterisco p-pilha, né, que ele é o conteúdo apontado aqui, recebe morta pointer proxy, né, para apontar para o segundo. Na sequência, free em morta, que eu elimino ali, e depois eu dou return do valor. Vamos ver se eu não esqueci nada. Então, ó, asterisco p-pilha recebe morta pointer proxy, free morta. Aqui é só um cuidado, né, de zerar o apontador e return valor. Estou devolvendo o cara que eu desempilhei. Então, tirei o cara da pilha, do topo da pilha, e desempilhei ele. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se tem... Ah, sim, tinha uma coisa para comentar disso. Uma das vantagens da gente estar usando, tá vendo aqui no código e não na lousa, embora eu prefira o primeiro, é que a gente pode ver a função sendo usada com todos os detalhezinhos e tal. Então eu estou falando para vocês que, olha, essas duas funções, tanto a empilha quanto a desempilha, usam um apontador de apontador. Se eu for lá para baixo no código, tá? A gente já volta para cá, e for ver onde elas são usadas, vejam só. Quando eu vou chamar a empilha, eu tenho que tomar o cuidado de passar. Olha, eu tenho esse pilha aqui, né, que é do tipo apontador de célula. E quando eu vou passar o parâmetro, eu tenho que passar o endereço dela, para eu poder mexer na pilha, né, na variável em si que está aqui no meu main. Para a empilha, eu tenho que passar o endereço dela. Tá? Então, veja que tem um preço a se pagar, né? Quando a gente usa apontador de apontador, daí eu tenho que lembrar de passar o endereço dela. Mesma coisa aqui no desempilha. Tá? Tem que ser consistente, né, o parâmetro que eu opero lá dentro com o que eu passo para ela na hora de usar a função. Eu vou passar, para a gente conseguir ver tudo que eu quero hoje, um pouquinho mais rápido, depois, agora que a gente já revisou empilha e desempilha, porque afinal a gente está só revisando no fundo, né? É a primeira vez que a gente vê a implementação da pilha como lista, mas no fundo a gente está revisando operações da lista com outro nome, de certa forma, né? Ou operações muito próximas. Então, passando aqui um pouquinho mais rápido, a gente pode ver aqui a consulta topo. O que ela faz? Ela pega o primeiro elemento, ó, veja que essa não vai alterar nada, ela recebe uma pilha aqui que é um apontador de célula. Nada de apontador, né? Mais tranquilo. E ela só vai pegar, olha, return, pilha pointer conteúdo. Ela só apontou para o primeiro elemento e devolveu, supondo que não é vazio. Lembra? As minhas funções podem ser seguras ou não. Normalmente eu opto pelas não seguras aqui para elas serem mais enxutas. Né? Essa aqui consulta o topo, mas sou eu que tenho que tomar cuidado para ver se a pilha não está vazia. Tá? Aqui, de modo semelhante, olha, a pilha vazia é uma função que a gente usa bastante, né? Nossos algoritmos anteriores, vira e mexe, verificavam isso, né? Verificavam se o t era maior do que 0 na implementação de vetor. Aqui eu preciso de uma função para me dizer isso. E no caso, a pilha vazia aqui, ela recebe a pilha, que é um apontador de célula, e verifica se ele é igual a null, né? Ele devolve o resultado dessa expressão lógica. Se for igual, vai devolver 1. Se não for, vai devolver 0. Então ela devolve 1 ou 0 interpretado como true ou false, né? Verdadeiro ou falso ali, para a pilha ser vazia. Tudo bem? Tranquilo?